salve, um bom dia, boa tarde, boa noite. Fique, né, nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui inscritos, também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. É o seguinte, pessoal, por que o homem solteiro não se adequa, não tem se adequado às regras da sociedade? Porque o homem solteiro não se adequa às regras da sociedade, certo? Porque hoje em dia, pessoal, no cenário, primeiro, né, existem inúmeras questões que nos levam a crer que o cenário está muito desvantajoso para o homem no Brasil. Existem leis sendo criadas o tempo todo, inclusive sendo aprovadas. Existe todo um cenário, assim, onde de monopólio mesmo, de monopólio do feminismo. Afinal de contas, ele se encontra em tudo quanto é tipo de lugar. A mídia, Hollywood, são artistas, entre aspas, incentivando esse tipo de movimento, enquanto o homem acaba, por assim dizer, tá balançando aqui, pessoal, né? Acaba, por assim dizer, sendo negligenciado, sendo tirado de jogada. É esse que é o ponto. Né? O cenário está muito desvantajoso para o homem, compreende? Né? E, logicamente, né, eu admito, pessoal, eu não sou nenhum galã, não, né? Mas hoje em dia você quer tanto, né, censurar o que um homem está dizendo, quanto no que tange ao âmbito dos relacionamentos. O que acontece, né? Isso acaba causando uma anomalia, porque somente as mulheres podem falar o que quiser, né? Somente um lado pode falar o que quiser, somente as feministas podem falar o que quiser, enquanto os homens têm que ser censurados. Não concordo com isso. Então o cenário está muito desvantajoso para o homem, o que tange a liberdade de expressão. O Brasil é um país muito seguro, né? Vamos dizer assim, em aspectos gerais. Enfim, muitas mulheres hoje em dia estão exigentes. É só vocês verificarem, pessoal, esses vídeos que perguntam para elas assim: quanto que o homem tem que receber para poder ter uma chance com ela, né? Algumas falam assim 10 mil, outras falam 20 mil, outras falam 30 mil. Mas no Brasil, nós estamos falando do Brasil mesmo, porque o Brasil eu não considero um país rico, não. Compreende? É esse que é o ponto. O Brasil é um país que economicamente está em ruínas a cada dia que passa. Os políticos vão o tempo todo dizer que não, né? Políticos entre aspas vão dizer que não é bem assim, né? Sempre querem sair pela tangente, mas o Brasil está em ruínas de um modo geral, no que tange não só a economia, né? Mas também a outros cenários, outras áreas, tipo infraestrutura, até mesmo o âmbito espiritual no Brasil. A energia nesse país também está muito estranha, compreende? É esse que é o ponto, né? E, enfim, pessoal, até onde eu sei, opinião não é ou não deveria ser espaço me, né? Mas o que eu costumo dizer também é que ser homem praticamente virou espaço me nesse país aqui. Por quê? A masculinidade ela está sendo demonizada, cara. Ela está sendo associada a coisas tenebrosas. Eu não concordo com isso, cara, né? A masculinidade é algo natural do homem, cara. É esse o ponto. Então a narrativa feminista, ela tá tão discrepante, ela tá tão bem aceita hoje em dia, que
que a masculinidade ela tá sendo taxada como se fosse errada, cara. Eu não concordo com isso. A masculinidade tá sendo motivo de piada até. Né? Quantas vezes a gente vê a imprensa sempre fazendo matérias anti-homem? Cadê as estatísticas masculinas na imprensa, cara? A gente não vê. Na maior parte da imprensa a gente não vê. Né? Então hoje existe, pessoal, um monopólio da narrativa feminista, cara. Né? E o homem que não se adequar vai ter uma má reputação, que é o meu caso. Tá entendendo? É isso que eu conto. Mas alguém tem que chegar e falar esse tipo de situações que estão acontecendo. Né? Mas não. Tem gente que até concorda comigo, mas não quer se dispor, porque tá ali aprisionado uma CLT, que eu já falei por inúmeras vezes. Se trata de uma escravidão, espaço vidão, compreende? Né? A maioria do Brasil, né, se eu não me engano, a maioria mesmo, não ganha muito bem não, entendeu? Isso para vocês verem, tem até pesquisa, né, que diz o seguinte, né, que 90% do Brasil ganha até 3.500, né? E essas mulheres falando que o homem tem que ganhar 5.000, 10.000, 15.000, cara, pra mim não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum, elas estão em nada, mas se elas querem ser, não estou proibindo delas serem exigentes não, tá? Estou proibindo, não há nenhuma proibição não. Elas podem ser exigentes o quanto for, né? Eu já até falei aqui, eu não sou nenhum galã não, mas esse que é o ponto, elas podem ser exigentes, né? O quanto for, mas também elas sendo exigentes, elas também, no que tange ao cenário atual do Brasil, elas estão pedindo para encalharem. Não tem problema, são escolhas delas, né? Não é isso? Elas não querem um milionário? Ok. Mas também não tem milionário para todos, compreende? Vamos dizer assim que somente 1% do Brasil tem muito dinheiro, cara. É rico de verdade, né? Mas o tempo todo, eu acredito que muitas mulheres estão em Nárnia hoje em dia, né? Não tem problema. A vida é feita de escolhas, né? Se elas querem ser exigentes mesmo, o problema é delas. Mas assim, hoje tá tão discrepante a parada, né, pessoal? Toda a situação que o homem se considera insuficiente, cara. Insuficiente. Eu acredito assim, né? Hoje em dia, pessoal, hoje em dia cada vez mais tem até pesquisa, né, que indicam isso, né, que cada vez mais os homens não têm feito tanto sexo, né, não têm feito tanto sexo. E isso é reflexo de todas essas conjunturas, de todas essas engenharias sociais, né, que estão sendo implantadas na sociedade, né. E eu sou um cara assim que eu não me encaixo. Eu admito aqui, eu não tenho carro, eu não tenho moto, não tenho status, né? Mas se tu quer ser alguém para essa sociedade atual, tu tem que ter bens materiais, tu tem que ostentar, né? E eu não sou assim, compreende? Tu tem que ali demonstrar ser alguém no que tange a ter ali status, ter ali bens materiais, né? E eu já falei pra mim, ó, beleza, cara, se as pessoas somente se baseiam no que os outros têm, ok, não tem problema nenhum, tá entendendo? Mas eu acredito que
o âmbito espiritual ele tem que estar acima dessas questões. Né? Agora, tem gente que não acredita no mundo espiritual, ok, né? Então, acredite nas leis do universo, por exemplo. Né? Acredite no que está aqui, né? O que está aqui no universo. Esse que é o ponto. Mas assim, pessoal, assim, é isso. São essas questões. Hoje o cenário está muito desvantajoso para o homem. Para o homem. Não é questão de ele também considerar se adequar à regra da sociedade, até porque hoje a sociedade que temos aqui no Brasil não é exemplo nenhum. Né? É medíocre, cara. Medíocre. Frente. Então não faz sentido também nessa questão, nessa conjuntura, o homem querer se adequar. Porque ele não vê pertencimento. Ele não vê pertencimento. É uma sociedade que, além de não ser exemplo nenhum, alimenta a inversão de valores, quer que você se distraia o tempo todo com futilidades. Enfim, a gente está numa sociedade, aqui no Brasil, a gente está numa geração, numa sociedade assim, a gente tem uma sociedade muito superficial. Muito superficial. Eu sou um cara que eu sou assim, muito sozinho, sempre fui muito sozinho. Né? Não tem problema quanto a isso. Tá entendendo? Agora, esse que é o ponto, né? Existe muito uma cultura aqui no Brasil de que tu tem que socializar, né? Tem também aquela questão que está sendo muito levada em consideração pela sociedade sobre o combate à solidão, como se a solidão fosse a solitude, né? No que tange, solidão ou solitude, você que escolhe, né? É uma questão pessoal, eu prefiro falar solitude. Esse que é o ponto. Eles querem combater uma coisa assim que é natural, pessoal. É lógico que uma hora ou outra tu vai querer interagir com pessoas, mas tu não vai escolher qualquer pessoa que tu terá uma comunicação ali. Você vai ter interações com pessoas que convergem o máximo possível contigo. Até porque 100% não tem como, né? Não tem como. Tu nunca vai encontrar uma pessoa, até mesmo costumo dizer, né? Até mesmo com meu pai, eu tenho discordância. Eu tenho alguma discordância. Eu concordo na maior parte com ele, né? Mas eu tenho alguma discordância, né? E isso é natural, isso faz parte, cara. Isso faz parte. Agora, isso que estão pedindo, né, que o homem tenha que se adequar, né, no que tange até mesmo tirar de lado sua autenticidade, esse que é o ponto. A autenticidade hoje em dia é algo que faz muita falta, né? A pessoa querer sua própria companhia, isso não é para qualquer um, né? Está muito bem. Eu, por exemplo, aqui estou sozinho, entendeu? Sozinho, né? Mas não é para qualquer pessoa que chega nesse patamar, porque as pessoas querem o tempo todo estarem ali acompanhadas. Eu falo o seguinte, ó, parece clichê, mas antes só do que mal acompanhado, cara. Hoje em dia, o antes só do que mal acompanhado, tá entendendo? Porque o suco não tá valendo a espremida. A maioria das vezes, tá entendendo? Então a sociedade hoje pede também que o homem não tenha opinião própria, né? E eu não concordo com isso, né? Que o homem siga manadas, eu não concordo com esse tipo de aspecto. Eu acredito que a gente tem que ter liberdade, né? Um aspecto que hoje em dia, que eu já vim batendo na tecla há muito tempo, é sobre a individualidade. Tem a autenticidade, tem a individualidade, né? A individualidade ela não está sendo respeitada no Brasil, tá entendendo? Tanto é que
A gente vê, cara, pra mim tá cada vez mais consolidado, que hoje a gente tem uma sociedade muito coletivista. Isso é tenebroso, cara. Porque eu entendo que a salvação é individual, entendeu? Então acaba no final das contas que um faz, outro faz também. E também temos uma sociedade aqui que também se rebelou quanto à espiritualidade. Quanto à espiritualidade, tá entendendo? É esse que é o ponto. Então existem inúmeras problemáticas hoje em dia, né, que fazem com que o homem queira seguir seu próprio caminho, né, independentemente do que os outros venham a dizer. Falaram mal de mim, ó, que se lasque, que se lasque, né? Ninguém paga minhas contas. Ninguém paga minhas contas. Então por que eu tenho que levar em consideração o que essa sociedade está dizendo sobre o que eu falo ou faço ou deixo de fazer? Ponto final, pô. Ponto final. É isso que é o ponto, né? E outra, o que a sociedade está pedindo, né? Está pedindo hoje em dia que o homem não fale, não tem esse direito não tem esse poder de dizer não para situações desvantajosas, né? Para ele, tá entendendo? Então, pessoal, existem esses inúmeros fatores pelos quais o homem não quer se adequar a essa sociedade moderna. Existem inúmeros fatores aos quais já trouxe aqui, né? Existem outros motivos, claro, tá? Mas estou me atentando aqui a dizer a verdade dos fatos, toda a verdade dos fatos, né? Há muitas verdades que a sociedade quer o tempo todo esconder, inclusive, né? É esse que é o ponto, né? Inclusive tem gente que diz que quando eu crio esse vídeo, muito do que eu falo são mentiras, sendo que não, pô. Sendo que não, né? São verdades inconvenientes. Agora, hoje em dia a inversão de valor está estratosférica, né? Quer dizer, o errado virou certo, o certo virou errado. Tá entendendo? Né? O que eu percebo é que hoje tem muitas mulheres, por conta de carreirismo, por conta do feminismo mesmo, elas estão masculinizadas, cara. Elas estão muito masculinizadas, né? E isso ocorre no que tange a mulheres feministas, cara. As mulheres estão cada vez mais deixando sua feminilidade de lado, né? E isso também, quer queira ou não, isso também faz com que os homens se afastem. Que o homem se afaste, não quer saber, entendeu? Ele prefere ficar sozinho, né? A maioria das vezes, porque novamente o suco não está valendo exprimido. Percebe, pessoal? Percebe que tem inúmeras questões aqui que a gente pode destrinchar sobre tal assunto, mas eu vou somente me sucintar somente essas questões que trouxe nesse conteúdo, certo, pessoal? Então era isso. Novamente, peço seu like, compartilhe, e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se, tá? Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Então era isso, pessoal, eram esses os pontos que eu tinha para trazer, né? Por que o homem não quer se adequar a essa sociedade atual? Porque ele não se identifica, ele não tem ali um senso de pertencimento, né? Ele vê que não compensa também. Então era isso, pessoal. Valeu, até a próxima.